Vamos lá então, análise do episódio 7 de X-Men 97, Olhos Brilhantes. Lembrando que na playlist X-Men 97 aqui do canal, tem vídeos com informações do desenho antigo que devem ser reutilizadas no novo desenho. Durante a logo da Marvel Animation, mantiveram as mesmas batidas do episódio anterior. Essa foi a primeira abertura que não apresentou cenas novas em relação aos episódios anteriores. Durante o funeral de Gambit, vemos alguns personagens que já haviam aparecido no episódio Eternamente Sua. Uma delas é Belladonna, uma representante da Sociedade dos Assassinos que quase casou com Gambit e depois tentou enganar a External para que ela destruísse a chamada Sociedade dos Ladrões. À esquerda, vemos Pierre, um integrante da Sociedade dos Ladrões. Ele é a pessoa que entra em contato com Gambit para discutir velhos problemas. À direita, vemos Bob LeBeau, o irmão de Gambit. Ele havia sido escolhido pela External para entregar o dízimo, mas foi capturado pela Sociedade dos Assassinos. A mulher de cabelo preto e branco é um mistério. A personagem que achei mais próxima dessa aparência e que faz sentido na cena se chama Questa, uma integrante da Sociedade dos Assassinos. Ela aparece nos quadrinhos A Vampira e coincidentemente tem um funeral na primeira edição dessa série. Faz sentido Belladonna levar alguém da sua sociedade, para se igualar em números com os integrantes da Sociedade dos Ladrões no local. Outra possibilidade é a personagem Singer, que também é da Sociedade dos Assassinos. A terceira que faria sentido é a personagem Courier, que aparece bastante nos quadrinhos do Gambit. Apesar de não ter aqueles detalhes brancos no cabelo, a personagem é muito próxima do Kajun. E pode ser a Aurora, uma integrante da Tropa Alpha. Apesar de ser parecida, e tanto ela quanto o Gambit estarem em Genosha durante o episódio Ilha dos Escravos, não teve nenhuma cena mostrando os dois nem conversando, então achei improvável. Não teria pessoa melhor do que Noturno para conduzir o funeral, já que além de ter sido padre por alguns anos, ele teve seus momentos próximos de Gambit, como mostrado no episódio Um Mutante dos Diabos, depois renomeado como Noturno. Remy LeBeau seria o primeiro a lhes lembrar que a vida, como as cartas, é selvagem. Essa fala sobre as cartas serem selvagens foi dita no episódio 3, mas nossa dublagem traduziu como imprevisíveis. Acho que o Gambit devia ter pegado mais leve com você na sala de perigo, n'est-ce pas? Mas essas cartas são imprevisíveis. Ele era assombrado por uma vida de crime na qual ele nasceu. Em inglês, Noturno fala Bayou Crime. Essa é uma indicação ao local onde Gambit morava, já que Bayou é uma palavra usada pelos Kajun para se referir a um pequeno rio. Noturno comenta sobre Gambit se achar um pecador, mas que não percebia que tentar se redimir do passado era o que fazia ele se tornar um herói. Então, vemos que a cena do funeral mostrada no trailer era de Gambit. Jubileu se pergunta por que Vampira não estava no funeral, mas Wolverine e Noturno comentam sobre lidar com o luto. Ela não está lidando somente com o luto. E nossa querida Jubileu está certa em se preocupar. Em inglês, em vez de falar sobre se preocupar, Noturno fala sobre Jubileu estar certa em ter medo. Vampira aparece atacando uma base secreta dos Estados Unidos no meio do deserto. Ela começa dando um ataque no chão que causa uma onda de choque, algo similar ao que o Hulk faz. Depois, ainda dá um giro com uma voadora, que parece um ataque dos jogos. Senhores, preciso lembrar que estamos em um local construído para segurar o Hulk. Nossa intrusa é uma mutante louca que veio do pântano. No uniforme desse personagem, vemos escrito Ross, indicando que ele é o General Thaddeus Thunderbolt Ross, um personagem bem conhecido das histórias do Hulk. Nos quadrinhos, ele é pai de Betty, que se torna esposa de Bruce Banner. Além disso, ele se torna o Hulk vermelho depois que o grupo Inteligência transforma seu corpo. Ele ainda cita que o local aguenta prender o Hulk e fala que a vampira veio do pântano. Não dá pra ter certeza se é um jeito pejorativo de falar ou se ele tem noção de onde a vampira nasceu. Nos quadrinhos, é indicado que a mutante nasceu num condado dentro do estado do Mississippi, que apresenta alguns pântanos próximos ao rio de mesmo nome. Então, a X-Men entra no local facilmente, e para aqueles que acham que ela é mais forte que o Hulk por causa disso, notem a fala dela. Meu pai sempre disse que invadir uma prisão é mais fácil do que sair dela. Muito provavelmente, o Hulk também entraria fácil nesse local. Vampira pergunta a Ross se ele sabe onde Trask e Gyrick estão. O general questiona as ações dela, falando que ela deveria ser a heroína. Vampira responde que os heróis morreram no ataque, indicando que ela mudou e que os verdadeiros heróis foram perdidos.
Depois, vemos Scott conversando com o presidente Kelly. É a primeira vez que o personagem aparece em X-Men 97, mas ele foi uma figura muito presente na primeira e segunda temporada do desenho antigo. Pela conversa, ficamos sabendo que já se passou uma semana desde o ataque a Genosha, e que Valerie Cooper ainda não foi encontrada. O povo está assustado. Acham que o Dr. Trask deu início a uma grande guerra entre humanos e mutantes. E se os eleitores assustados me virem ajudando a sua espécie... desculpe, filho. É uma ótica desagradável. Ótica, senhor. Em inglês, Kelly fala sobre uma ótica infeliz, talvez percebendo que há algo ruim a se dizer a um mutante. Zoado ele falar de ótica logo com Ciclope. Estou fazendo política aqui para garantir que alguém menos favorável à sua espécie não termine nessa cadeira que você está desrespeitando. Essa fala sobre ter uma pessoa anti-mutante no governo pode ser uma referência aos quadrinhos, já que em X-Factor Volume 1, edição 130, é mostrado que Graydon Creed, criador dos Amigos da Humanidade, estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos, e nessa mesma edição ele acaba sendo morto, o que abre caminho para os planos de destruição dos mutantes. E mais uma vez, temos a ideia do Magneto estava certo, já que Ciclope diz que o mutante havia avisado sobre os ataques. Notem que Jean está usando cabelo solto, agora que Madelyne está desaparecida e possivelmente morta. O próprio Cable pediu desculpas a ela quando não conseguiu evitar o ataque, sendo um indicativo de que Pryor morreu naquele momento. O Pássaro Negro chega em Genosha e vemos alguns rostos conhecidos ajudando a recuperar a cidade e buscar sobreviventes. Um deles é Bárbaros, um mutado da Terra Selvagem que apareceu na segunda temporada do desenho. Interessante que apesar de não ser exatamente mutante, ele e alguns outros mutados estão ajudando Genosha a se reerguer. Como eles já foram capangas do Sinistro, é até meio suspeito vê-los no local. Blob também volta a aparecer, assim como o Homem Múltiplo. Aquela mutante que chega voando pode ser Angel Salvadori. A personagem tem um corpo com atributos de um inseto, podendo, por exemplo, voar e cuspir ácido. Ela havia sido adaptada no filme X-Men Primeira Classe. Procure voluntários. Você sempre achará pessoas se oferecendo para ajudar. O seu inefável Sr. Rogers. Essa fala de fera faz referência a Fred Rogers, conhecido por ser um apresentador de TV. O programa Mr. Rogers' Neighborhood tinha como assunto principal a necessidade social e emocional de crianças. Ele faleceu em 2003, mas essa mesma fala que Fera citou foi utilizada depois de algumas tragédias. Então, vemos a Amélie em X-Men 97. A mutante com o poder de tornar a si mesmo e as coisas à sua volta em vapor aparece durante os episódios do Santuário e o Pacto da Falange. Nesse último, ela revela que voltou a cursar medicina e estava como residente na Ilha Muir. Quando Amélia relembra de quando chegou ao local, vemos mais caras conhecidas. Temos mais 3 mutados da Terra Selvagem: Brainchild, chamado de Cabeça de Criança no desenho antigo, Anfíbio e Lupo. Eles aparecem durante a segunda temporada. O mais impressionante é ver o mutante Mímico. Ele tem o poder dos 5 X-Men originais e havia aparecido no desenho antigo, mas no futuro alternativo mostrado no episódio O Valor de um Homem. Trish aparece no local e se mostra simpática à Dor de Fera, novamente fazendo referência ao relacionamento deles nos quadrinhos. Vampira vai investigar uma casa no meio da neve, mas alguém chegou lá antes dela. Vemos uma moto ao lado da casa, muito parecida com a usada pelo Capitão América no filme O Primeiro Vingador. Na placa aparece escrito AVN A10. Essa é uma referência ao quadrinho Avengers Annual Volume 1, edição 10, o quadrinho de estreia da Vampira. Pois é, a primeira história da nossa X-Men foi como vilã num quadrinho dos Vingadores. Eis que o próprio Steve Rogers, o Capitão América, aparece no desenho. Quando ele aparece, uma música similar ao tema dos Vingadores toca no fundo. Pare com isso, Vampira. Por favor. Ele tenta convencer a Vampira a se acalmar, dizendo que o rastro de destruição que ela fez desonra os mutantes mortos em Genosha. O personagem já havia aparecido no desenho antigo, sendo mostrado lutando junto com Wolverine nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Pela conversa, notamos que Gyrich havia saído da prisão de Riker também há uma semana, mesmo tempo do ataque a Genosha. Me poupa do sermão e me conta o que o soldadinho da América veio fazer tão longe de casa. Vampira fala Hogwash em inglês, que em vez de sermão, seria melhor traduzido como papo furado.
O capitão explica que estava investigando Gairik por causa do ataque a Genosha e chegou àquele local. Também diz que o vilão havia sido transferido da prisão por uma divisão secreta da ONU. Notem que para chegar na sala secreta, ele coloca uma sintonia específica no rádio. Veremos ainda mais rádios alterando a sintonia durante o episódio. O local estava abandonado, mas eles conseguem encontrar as letras OZT nas telas. Isso faz referência a Operation Zero Tolerance, ou Operação Tolerância Zero em português, que foi um evento dos quadrinhos onde os mutantes foram capturados e exterminados, devido aos planos de Bastion. O capitão explica que conseguiu hackear o lugar e descobrir que Gairik foi transferido para a cidade do México. Ele explica que não pode ir sem aprovação, e até lá está de mãos atadas. Bom, se suas mãos estão atadas, você não vai precisar disso. Em Genosha, vemos agora Strong Guy, chamado de Fortão em português. Ele é um dos membros do Fator X liderado por Forge, e já havia aparecido no desenho antigo e numa foto durante o episódio Morte em Vida Parte 1. Jubileu comenta que seus pais adotivos haviam ligado para ela depois de meses, ao ouvirem sobre o ataque a Genosha. Eles apareceram praticamente só no início do desenho, durante a história Noite das Sentinelas. Ao ouvir que Roberto mentiu para sua mãe, dizendo que estava em outro lugar, Jubileu convence o jovem a finalmente falar para a mãe que é mutante. Roberto então pede que ela o acompanhe quando fosse revelar a verdade. Essa cena estava presente no trailer, mas dessa vez está sem o retrato do Professor Xavier. Pelo jeito, até nos desenhos estão colocando pistas falsas nos trailers. Pelo que dá a entender, Callisto e Lich também morreram no ataque. O tumulto é a linguagem daqueles que ninguém entende. Martin Luther King. Mas quebrar janelas é destruição, não comunicação. Na frase de Martin Luther King citada por Fera, ele diz a palavra unheard, que indica que algo não foi ouvido. Porém, na nossa dublagem, ele fala a linguagem daqueles que ninguém entende, o que altera um pouco o sentido. Interessante que muitos traçam paralelos entre os ideais do Professor Xavier com a figura de Luther King, já que ambos buscavam a coexistência entre grupos diferentes. Trish comenta que o fato de mutantes irem às ruas causaria medo nas pessoas normais, o que complicaria toda a questão. Talvez a visão do professor para o futuro fosse um pouco inocente, e implorar a sua tolerância tenha sido nosso primeiro erro. Em inglês, Fera não chama de inocente a visão de Xavier. Ele usa a palavra nearsighted, indicando que o professor poderia não estar enxergando a longo prazo ou de uma forma abrangente. Fera começa a se questionar sobre essa busca dos mutantes para serem tolerados pelos humanos e se incomoda com as falas de Trish. Vemos Vampira chegando à cidade do México para encontrar Gairik. Esse monumento pela qual ela passa se chama o Anjo da Independência e está localizado na região central da capital do México. Ela foi criada em comemoração a 100 anos da Guerra da Independência, travada entre México e Espanha, algo que também pode ser simbólico para a história do desenho. A mutante fica incomodada ao ver que Gairik está no local luxuoso. A música tocando é a ópera Madama Butterfly Ato 2. Vampira derruba os soldados e o interroga para saber onde Trask está. Saiba que vocês, aberrações, não são as únicas pessoas que têm amigos poderosos. Um dos amigos poderosos dos mutantes que Gairik comenta seria, por exemplo, o próprio Presidente Kelly, que começou a ajudar os mutantes depois de ser salvo pelos X-Men no fim da primeira temporada. Gairik fala que a esposa de Ciclope não conseguiria ler sua mente novamente, mas não chega a explicar por quê. Isso havia acontecido no primeiro episódio de X-Men 97, sendo que Pryor acabou tendo um tipo de visão depois disso. Vampira então toca no vilão para absorver suas memórias, e vemos dois rostos nesse momento. O primeiro parece ser de Bastion, vilão que será melhor apresentado em breve, e o segundo é de Nimrod, a Sentinela do Futuro. Jean e Ciclope chegam ao templo onde acontecia o baile, chamado de Cidadela. Enquanto fala sobre o local contaminado, vemos essa cena com ratos, algo que já havia sido mostrado na visão de Madelyne Pryor no episódio 5. Ecos psíquicos. Tantas mortes assim podem contaminar um lugar. Tantos últimos pensamentos, sonhos não realizados, ciclos de angústia, dor, apodrecimento. As falas de Jean são um pouco diferentes em inglês. Ao invés de ciclos de angústia, dor e apodrecimento, ela diz que os sonhos estão em um ciclo de repetição, presos e apodrecendo. Ainda vemos Dazzler, Sebastian Shaw, Emma Frost e Squid Boy em meio à destruição.
Deles, somente Emma não foi mostrada em uma maca no fim do episódio 5, e pelo que tudo deu a entender até agora, todos os que apareceram naquela cena realmente morreram. Jean e Scott começam a conversar sobre o relacionamento deles, falando como as coisas nunca foram simples. Diferente de quando eu morri no acidente da espaçonave? Ou quando eu me sacrifiquei no sol? Ou como a Fênix Negra? Mas você sempre voltou. Uma de nós, sim. A X-Men então fala que uma delas voltou, sendo que ainda não dá pra saber exatamente quem participou daqueles eventos, se foi Jean ou Pryor. Ela cita seus 3 sacrifícios no desenho. O primeiro foi pilotando a nave na Saga da Fênix Parte 1. Depois foi levando o cristal para o Sol na Parte 5. E mais tarde, ela foi destruída pelas armas Shi'ar na Parte 4 da Saga da Fênix Negra. A X-Men consegue sentir uma pessoa nos escombros, da qual ela percebe ser uma telepata. Scott acredita que possa ser Pryor, mas no fim das contas, a sobrevivente é Emma Frost, que acabou passando por uma segunda mutação, possibilitando que ela transformasse seu corpo em um tipo de diamante flexível, similar ao corpo de metal de Colossus. Isso é uma referência direta aos quadrinhos, onde Emma também apresenta a sua nova mutação para sobreviver ao ataque das sentinelas em Genosha. Ela é salva por Jean e Fera, e ao sair dos escombros, aparece com sua pele em forma de diamante e carregando a mutante Negasonic Teenager Warhead, aquela mesma dos filmes do Deadpool. Talvez uma mutação dormente acionada pelo estresse. Eu sempre me saí bem. Sob pressão. Algo que notei é que os lábios dela se mexem de um jeito bem diferente da fala, até mesmo na versão em inglês. Acho que mudaram em cima da hora o que ela ia dizer. Nos quadrinhos, ela chega a falar que fica espetacular debaixo da luz com essa nova forma, logo depois do desastre. Ciclope então chora e é consolado por Jean. Então, os X-Men recebem uma chamada de Bolivar Trask, que revela que Sinistro pegou seu DNA, mas que ele não sabia que seria usado para atacar Genosha. O cientista fala para os X-Men encontrá-lo na Legião da Paz das Nações Unidas, situado em Madripoor, e ainda dá uma dica para que os mutantes encontrem uma passagem secreta no local. Apesar de receosos com uma possível armadilha, eles vão para Madripoor. O local já havia sido citado no primeiro episódio do desenho. Estados Unidos, Inglaterra e Madripoor detectaram rumores de milícias antimutantes com armamentos de sentinelas. Vemos Jubileu e Roberto a caminho de encontrar Nina da Costa, a mãe de Roberto. Bebidas não alcoólicas estarão disponíveis para o senhor e sua amiga. Valeu, Jimbo. Achei estranho que o nome do mordomo é dito como Ford, mas Roberto o chama de Jimbo. Esse seria um tipo de apelido para quem tem o nome James. Apesar da sugestão de conversar de boa com a mãe, Roberto já chega direto falando que é mutante, novamente falando mãe em português. Mãe, I'm a mutant. Ao fundo, também dá para ouvir uma música sendo cantada em português. Ela se chama Sozinho, cantada por Johanna Luiz. Essa é Nina da Costa, personagem que apareceu rapidamente no episódio 3 do desenho. Sua aparência é diferente dos quadrinhos, onde ela apresenta cabelo ruivo e olhos azuis. No desenho, ela tem uma aparência mais de brasileira mesmo, sendo até bem parecida com o próprio Roberto. Nina indica que já sabia que seu filho era mutante e aceitava o fato. Dessa conversa, também dá para tirar que Roberto tem mais de 16 anos e que o pai dele ainda está vivo. Apesar de parecer uma conversa bonita, Nina comenta que eles precisam encontrar uma forma de esconder que ele é mutante por causa dos acionistas da empresa, que ficaram preocupados depois do ataque a Genosha. Isso deixa Roberto e Jubileu meio indignados. Meine gute Freundin. Kurt. Sou eu. Ouvimos Noturno falando em alemão, algo que pode ser traduzido como minha boa amiga ou nossa boa amiga. Vemos que ele conseguiu encontrar a vampira no México, próximo ao que parece ser um cemitério. Ali, vemos as chamadas calaveiras e pessoas com o rosto pintado, dando a entender que estava na época do Dia de los Muertos, dia festivo próximo ao Dia de Finados brasileiro. O interessante é que a data é muito próxima do dia que o antigo desenho dos X-Men estreou, podendo ter assim mais relação do que a celebração da vida que a festa proporciona. Você sorteou o pior número no departamento de irmãs adotivas, né? Apesar de também ter a ideia de azar, Vampira não fala sobre número em inglês. Ela usa a expressão pick the short straw, que é baseada no jogo de escolher palitos, onde quem escolhe o menor perde, sendo assim uma pessoa sem sorte. Noturno fala que a reação de Vampira é normal, já que ela perdeu 2 pessoas que amava.
ele fala que não foi culpa dela e que, na verdade, Vampira ajudou Gambit e Magneto a viverem de verdade. Mais uma ópera tocando. Agora é Lakme Ato 1. Quando uma pessoa chega ao local, o rádio muda de sintonia sozinho e começa a tocar a música The Purple People Eater, de Sheb Woolley. Muitos indicam que a música é uma menção ao racismo, já que o monstro só ataca pessoas de certa cor. Além disso, faz jus às cores de roupa que o personagem usa, que tem um tom de roxo. O personagem então mata Gyrich, dizendo que ele quase estragou os planos dele e vai embora do local. Então vemos Madripoor, sendo que essa cena apareceu no primeiro trailer do desenho. Como o local se situa na Ásia, vemos algumas coisas mais orientais na tela, como por exemplo, ideogramas que parecem chineses. Aqui temos várias marcas que também citamos no primeiro episódio do desenho, como Vista Corp ou Coca-Cola, a logo similar à da Samsung e até o Café Gostoso. Trask cumpre seu trato de liberar o prédio, soltando gás sonífero no local. Que gentileza! Nunca estão sem produtos Diet. Em inglês, em vez de gentileza, Morpho diz praise be, que seria algo como louvado seja. Essa lata que aparece tem o nome de Diet Pingo. Essa parece ser uma referência ao Pingo Doce, um refrigerante apresentado no filme do Incrível Hulk de 2008, que também aparece em outros filmes e séries. Interessante que a bebida também foi criada na vida real, sendo distribuída no parque da Disney da Califórnia. Morpho meio que elogia todo o mistério da passagem secreta, e ainda bebe o refrigerante que saiu da máquina. Fico pensando se todo mundo que passa ali acaba ganhando um refri. Em português não dá pra ouvir bem, mas em inglês dá pra ouvir uma gravação de Trask ao fundo. Depois, ele cita a Lei de Asimov, também conhecida como Lei da Robótica, que previa regras para uma possível coexistência entre robôs e pessoas no futuro. Resumindo, as leis indicavam que robôs deveriam proteger os humanos, obedecer às ordens, se autopreservar, e a última seria não fazer mal à humanidade. Trask parece ignorar essas leis para que seus robôs atuassem de um jeito mais abrangente. Vampira diz que o uniforme dos soldados é igual ao dos que protegiam Gyrich, e também vê as letras OZT escritas. Não me lembro disso dos meus dias de espião. Interessante que Wolverine lembra de certas coisas do seu passado. Ele já teve algumas histórias em Madripoor, como por exemplo no quadrinho Marvel Comics Presents Volume 1, Edição 1. A fala também é uma referência ao episódio Velhos Soldados do desenho antigo. De repente a gente pergunta pro pobrezinho do Oppenheimer antes dele... Eu criei os sentinelas para proteger as pessoas normais. Agora eu me tornei a morte. Essa é uma referência a Robert Oppenheimer, chamado o pai da bomba atômica. Trask embarcou na ideia e falou a mesma frase do físico, depois de ver a destruição que sua obra causou. Tanto ele quanto Oppenheimer possuem a similaridade de criar algo que teoricamente era para proteger, mas na prática acabou causando a morte de vários inocentes. O cientista ainda comenta que a OZT é um grupo que atuava nas sombras desde que o programa das Sentinelas foi finalizado, planejando um momento para atacar. Ele também fala que Sinistro é um engenheiro brilhante e que estava envolvido na criação de novas sentinelas, piores do que aquelas de Genosha. A tecnologia, nesses casos, está a anos-luz à nossa frente hoje. Como ele poderia obter esse acesso? Nesses casos, em inglês, Fera usa a palavra cases, mas parece ser no sentido de recipientes, devendo ser traduzido como a tecnologia dentro desses recipientes. Quando Trask tenta se matar, Vampira evita e pede mais informações. Me desculpa, eu não tenho mais nada. Nem eu, fofo. Pois é, ela realmente solta o cientista e pelos sons, ele realmente morre lá embaixo. Tá certo que ela perdeu Gambit e Magneto, mas falar que não tem mais nada é esquecer da sua própria equipe. Recebendo reprovação de Noturno e Morpho e uma certa compreensão de Wolverine, Vampira se defende, falando que ele havia causado várias mortes. Porém, logo depois, ela é atacada por alguma coisa que acaba destruindo o andar inteiro do prédio. Do lado esquerdo da cena, dá pra ver a empresa Roxxon, conhecida por estar envolvida em alguns esquemas problemáticos na Marvel. Nos quadrinhos, ela é uma empresa de petróleo, mas no universo cinematográfico, ela explora outros tipos de energia. Do lado direito, temos um prédio das indústrias Hammer. Nos quadrinhos, é uma empresa de tecnologia avançada, que atuava mais na área armamentista. Ela foi criada por Justin Hammer e se tornou a empresa que mais fornecia armas no mundo depois que as indústrias Stark mudaram de ramo.
Descobrimos então que o corpo de Trask havia sido modificado e se tornou um tipo de híbrido de humano e sentinela, que se autodenomina Prime Sentinel ou Supra Sentinela em português. Nos quadrinhos, eles eram humanos que receberam implantes em nanotecnologia sem que soubessem. Então, ao receber ordens da Operação Tolerância Zero, eram ativados. Jean e Scott cuidam para que os destroços não acertem ninguém lá embaixo, enquanto Noturno pega a Vampira, que ficou desacordada depois do ataque. Ao fundo, ainda conseguimos ver referências às indústrias Stark e à da Costa International, assim como no primeiro episódio do desenho. Os X-Men decidem partir para cima com toda a força, e Morpho se transforma em Mercúrio, o velocista do Fator X. Chamado de Raio de Prata e de Relâmpago no desenho antigo, ele apareceu em vários episódios, como por exemplo no Pacto da Falange. Notem que Morpho consegue replicar, pelo menos em parte, a velocidade do mutante, apesar de ser um poder além das capacidades físicas. Nossa, aquele Hammer escrito ao fundo tá meio zoado. O chamado Trask Prime não sente os ataques de Morpho e o derrota com um soco. Depois, ele atira seus braços e derrota Fera e Wolverine. Essa batalha do vilão contra Jean é mais uma que lembra animes. Ela também acaba sendo derrotada, mas mesmo sem ter o poder da Fênix, seus poderes já parecem bem mais interessantes que no desenho antigo. Trask Prime também derrota Ciclope e ainda chama ele de órfão. Porém, no momento que ia dar o golpe final, Cable aparece e joga uma granada eletromagnética que derruba o híbrido de Sentinela. Cable, o que você tá fazendo aqui? E agora conseguimos ouvir sua música tema. Jean entra na mente dele e se surpreende ao perceber que ele era filho de Scott. O estranho é que isso meio que já tinha acontecido no desenho antigo durante o episódio Os Fugitivos do Tempo, o que me deixa em dúvida sobre as memórias dela, se era realmente a Jean naquele momento ou sobre furos de roteiro. Depois, vemos Sinistro conversando com Bastion, aquele que havia aparecido na foto junto com Ford no episódio Vida e Morte Parte 1. Ele comenta que o ataque de Trask acabou revelando os planos para os X-Men, e com isso, ele pode não conseguir o que Bastion prometeu para ele. Você e os vilões antigos têm falhado desde 92 em eliminar essa praga. O que você faz é exatamente o meu manual do que não fazer. Você já foi um desses vilões, esqueceu? Achei legal o Bastion falando que os outros vilões estão tentando desde 92 sem sucesso. Lembrando que esse é o ano que o desenho antigo estreou. Sinistro comenta que o próprio Bastion já foi um desses antigos vilões, dando uma dica sobre o vilão. Meus técnicos consertaram um satélite alienígena que os X-Men usaram para falar com seus aliados, os Shi'ar. Interessante que o vilão fala que os X-Men usaram um satélite para falar com os Shi'ar, mas na verdade, o desenho antigo indicava que eles se comunicavam usando a conexão telepática entre Xavier e Lilandra, até mesmo quando o professor estava morrendo. Sinistro e Bastion então descobrem que Xavier está vivo e vivendo junto dos Shi'ar. E o vilão então revela um grande segredo também. Magneto está vivo e sendo mantido preso numa barbearia abandonada. E assim, o episódio acaba. O nome do episódio, Olhos Brilhantes, pode ser referência ao próprio Cable, já que Vampiro o chama assim na versão americana, durante o episódio Fugitivos do Tempo Parte 2. E aí, ficou com saudade de mim? O destino de Trask é similar ao que ocorre nos quadrinhos. Em Uncanny X-Men Volume 1, edição 16, o cientista percebe que suas ações poderão acabar com a raça humana e acaba morrendo ao destruir a fonte de energia do Molde Mestre. Muitos anos depois, vemos Bastion revivendo Trask e controlando suas ações. Então, no quadrinho X-Factor Volume 1, edição 206, vemos que o cientista consegue uma brecha para poder agir por conta própria, e nesse momento, ele evita um ataque aos mutantes e se mata novamente. Bom, e isso é tudo para esse vídeo. Gostaria de agradecer aos nossos doadores e a vocês que prestam apoio ao canal do jeito que podem. Nossos vídeos estão sendo lançados toda sexta-feira à noite, então fiquem de olho. Até a próxima!